Mudanças no imposto de renda podem acontecer a partir do ano de 2026 e também taxação nos dividendos aí de ações e fundos imobiliários. Esse é o tema do vídeo de hoje. Vamos falar sobre isso, né? Essa semana a gente viu aí que foi muito impactada por notícias políticas e uma das questões que está pegando aí para os investidores, para os trabalhadores do Brasil, é essa nova isenção que o governo atual está colocando para quem ganha até R$5.000 não precisar mais pagar imposto de renda. Que na prática é muito bonito, muito legal, menos imposto para o governo, mas nós temos que lembrar o seguinte: o governo está gastando mais do que arrecada. E aí como é que vai ficar essa questão no Brasil? Porque a gente pode ir pro buraco, a gente viu o que aconteceu na Argentina, gastou tanto com tanto assistencialismo que o país quebrou. Né? Então a gente tem que entender aqui, vamos juntos discutir o que pode acontecer e qual o melhor cenário para você se posicionar agora com seus investimentos. Bom, meus amigos, no dia 18 de março de 2025, nesta semana, o governo federal enviou ao Congresso Nacional, né, um projeto de lei onde os trabalhadores que ganham até R$5.000 ficariam isentos de pagamento de imposto de renda. Atualmente, quem ganha até R$ 2.259,20 está isento aí de imposto de renda sobre os seus rendimentos, tá? Mas caso essa lei seja aprovada, a partir do ano de 2026, os trabalhadores que ganham até R$5.000 podem ter aí uma grande isenção. E muitas pessoas, claro, vão ficar felizes e contentes, e eu acho que essa isenção poderia ser esticada até para quem ganha até R$10.000. Quanto menos imposto, na minha opinião, melhor para o trabalhador brasileiro, melhor para a nossa economia. Mas a situação não é tão simples como parece. E além de quem ganha até R$5.000 poder ficar isento do pagamento de imposto de renda, quem ganha entre R$5.000 e R$7.000 também contará com um desconto parcial. Segundo o governo federal, mais de 90 milhões de pessoas no Brasil, né, serão aí beneficiadas com essa mudança no imposto de renda, sendo que 26 milhões de pessoas ficarão totalmente isentas do pagamento de imposto de renda sobre os seus rendimentos. Agora, a grande pergunta é: quantas pessoas vão começar a pagar, que estavam fora aí dessa questão do imposto de renda, né, que estavam isentas? 141 mil contribuintes, né, vão começar a contribuir com cerca de 10%. Essa faixa inclui aqueles que têm rendimento anual ou superior a R$600.000. Então essas pessoas que talvez não estavam pagando imposto de renda via dividendos de ações ou dividendos das suas empresas, começariam a pagar aí cerca de 10% sobre os seus rendimentos. Bom, e aí você pode estar me perguntando, né, quanto que eu vou economizar, André, eu que ganho até R$5.000? Enfim, eu trouxe aqui alguns cálculos pra gente fazer juntos, tá? Então, por exemplo, vamos colocar aí na lousa, né? Um motorista de aplicativo que ganha aí R$3.650 por mês poderá economizar aproximadamente R$1.058 por ano, tá? Já uma professora, por exemplo, com um salário mensal aí de R$4.800 em média, terá uma economia anual de cerca de R$3.900. Um profissional autônomo com rendimento mensal de R$5.400 economizará R$3.200 por ano. Tá? E por fim, vamos colocar aqui uma enfermeira com um salário de R$6.200 poderá ter uma redução anual de imposto de R$1.800 sobre o valor que foi pago de imposto de renda. Tá? Esses cálculos não sou eu que estou fazendo não, tá? Foram cálculos apresentados pelo próprio governo federal. Agora, quem ganha entre R$5.000 e R$7.000 terá um desconto progressivo, tá? Por exemplo, o governo que apresentou esses cálculos aqui, ó, quem recebe até R$5.000 terá isenção total, então terá uma economia anual de aproximadamente R$4.356. Quem recebe R$5.500, o desconto é de 75%, uma economia anual de R$3.367. Quem recebe R$6.000, por exemplo, o desconto é de 50%, uma economia de R$2.350. Quem recebe R$6.500, o desconto é de 25%, uma economia anual de R$1.333 no ano. Quem recebe acima de R$7.000, as alíquotas progressivas serão de 7,5%, 15%, 22,5% e 27,5%. Isso permanece aí conforme já é hoje em dia, tá sem ter um aumento no imposto. Agora, algumas perguntas importantes, né? Trabalhadores CLT, regime CLT, serão impactados? Não, quem possui o vínculo CLT já tem o imposto de renda retido na fonte, tá? Então, portanto, não haverá mudanças na tributação desses rendimentos. Uma outra pergunta importante: e quem é CLT,
mas também recebe pagamentos via Pix por trabalhos extras. Como é que fica? Bom, o governo disse o seguinte: mesmo que a soma dos rendimentos ultrapasse R$50 mil mensais, não haverá tributação adicional sobre valores provenientes de salários, honorários, aluguéis ou outras rendas já tributadas na fonte, tá? A nova regra ela impacta rendimentos isentos, como dividendos de empresas. Dessa forma, mesmo que a renda total anual ultrapasse R$600 mil, só haverá cobrança adicional se parte considerável desse valor vier de fontes isentas, como os lucros distribuídos por empresas, tá? Se os rendimentos forem salariais e já houver recolhimento de IR, sobre eles nada muda. Então a questão aqui é o quê? Isentar quem ganha até R$5 mil, né? Você reduzir quem ganha ali entre 5 e 7 mil reais e você impactar em mais impostos quem recebe aí dividendos de empresas, né? Muitos empresários, enfim, eles recebem os seus salários através de dividendos da empresa e aí eles escapavam de pagamento de imposto de renda. E agora, no caso, eles serão impactados por essa mudança. É isso que o governo federal está colocando, tá? Que teoricamente essas pessoas que deixam de pagar o imposto será compensado o imposto com pessoas que ganham muito mais dinheiro e que não estavam recolhendo imposto. Agora, só para vocês entenderem, tá? O projeto não está aprovado ainda, né? Ele vai ter que passar a ser aprovado pelo Congresso Nacional e sancionado ainda pelo presidente, isso ainda em 2025, tá? Se tudo der certo, as novas regras serão aplicadas a partir de 1º de janeiro de 2026. E aí a gente vai ter os especialistas que são a favor e especialistas que são contra, né? Vamos colocar aqui as duas visões. E antes de fazer isso, já aproveita, se inscreva aqui no canal Mestre da Riqueza e ative lá o sininho com todas as notificações para que você esteja junto comigo aqui sempre, recebendo todos os vídeos que eu faço aqui sobre ações, fundos imobiliários, economia no geral, geopolítica, enfim, você será notificado por todos os vídeos, tá bom? Bom, vamos lá, argumentos que são a favor da isenção de até R$5 mil para quem, né, não precisaria pagar mais imposto de renda para quem ganha até R$5 mil. Bom, muitos especialistas dizem que a correção da tabela do imposto de renda ela está muito defasada, ela já deveria estar atualizada, ou seja, pessoas de baixa renda estão pagando imposto de renda, né, sem necessidade, que não é justo. As pessoas de baixa renda, se caso a correção da tabela de IR tivesse acontecido já, né, de uns anos para cá, elas não estariam pagando. Por quê? Elas estão perdendo poder de compra ao pagar imposto de renda que teoricamente poderia ser ajustado. Então a tabela estaria desatualizada. Um segundo ponto é o estímulo ao consumo, né? As pessoas mais simples que têm menor renda, elas poderiam pagar menos imposto e com isso consumir mais. Poderiam ir ao shopping, poderiam ir ao cinema, poderiam comprar roupa. Com esse dinheiro, ao invés de pagar imposto, elas iam consumir mais, né? E aí uma grande preocupação que fica, já colocando um asterisco, é em relação à inflação. Porque hoje o governo enfrenta um grande problema para conter a inflação. A taxa de juros no Brasil está altíssima. O nosso juros real hoje é o maior do mundo, né? E aí, ao estimular o consumo com essa medida, a gente pode impactar também a inflação lá na ponta final e a gente ainda sofrer para conseguir baixar aí a taxa de juros. É um remédio amargo, mas a inflação realmente é ruim aqui para o nosso Brasil, sem dúvidas. E um terceiro ponto que os especialistas falam é a redução da desigualdade, né? A partir do momento que você tira o imposto do mais pobre, você também consegue reduzir um pouco a desigualdade e o poder de compra das pessoas mais humildes. Agora, pessoas que são contra, né? Como eu falei, tem a questão da inflação. Qual a grande preocupação nesse momento? A gente vai tirar a arrecadação de imposto, né? Porque você vai deixar de cobrar imposto de muitos trabalhadores. Só que essa falta de arrecadação, ela vai ser coberta por onde? Né? Você vai colocar mais imposto em algum momento? Porque você precisa dessa arrecadação. Lembrando que o governo hoje gasta mais do que arrecada. Então essa grana que vai deixar de vir para os cofres públicos vai fazer falta. O governo vai ter que ou aumentar imposto de alguma forma ou compensar com outra forma, né? O governo diz que cobrando imposto dos empresários que estão recolhendo dividendos pelas suas empresas, vai compensar. Só que a gente tem que lembrar que as empresas, a contabilidade brasileira, ela tem muita brecha. Esses empresários podem arrumar outras formas para receber os seus salários também fugindo do imposto de renda. Será que o governo vai conseguir compensar esse rombo? Porque até o momento a gente está vendo o governo gastar mais, né? Como é que fica essa questão? Como é que vai ficar a inflação? Como é que fica o dólar? Tudo isso impacta diretamente a economia. Aí não adianta você também, né, deixar de cobrar imposto de quem ganha até R$5 mil se você destampa a cabeça para cobrir o pé e depois você destampa o pé para cobrir a cabeça. Não funciona muito bem na economia. Então o que acontece? As empresas podem começar a ter problema, né, ou seja, arrecadar menos também, e aí você acaba tendo que demissões, né? E se o governo também prejudicar a inflação, os juros continuarem altos,
também pode ter mais demissões. Então, além de não pagar o imposto, o trabalhador pode acabar perdendo o emprego. Então, tem essas questões que os especialistas também estão colocando na mesa, contrário a essa questão que o governo está colocando de isenção de imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Outros especialistas falam que isso é um foco totalmente populista, que é um foco nas eleições para 2026. Né? O governo perdeu muita credibilidade, a desaprovação do governo Lula aumentou muito, principalmente nas regiões que o Lula tinha muita credibilidade, principalmente na região nordeste do Brasil, e a gente vê que as pesquisas mostram que o governo está passando por maus bocados, né? O povo está comendo menos, o ovo está mais caro, a carne está mais cara, a gasolina está mais cara e o povo mais pobre está pagando a conta. Então a desaprovação do governo Lula aumentou bastante e muitos especialistas estão dizendo que é uma medida populista para você atrair mais votos aí para 2026, mas que isso no final pode acabar prejudicando muito a economia brasileira e inclusive os mais pobres ao perder o seu emprego. Bom, e aí a minha opinião, né, a minha conclusão final é a seguinte: se essa reforma, no caso tributária, for feita de uma forma honesta, coerente, bem feita, não só correndo como uma medida populista ou para ganhar eleições em 2026, eu acho que é muito legal, tá? Porque a gente vai tirar o imposto de quem ganha menos, até 5 mil reais, vamos aumentar o poder de compra desses trabalhadores, o que também é muito bom, vamos dar uma melhor qualidade de vida para eles, só que o grande problema tem que ser feito de uma forma racional e inteligente, porque você não pode simplesmente tirar o imposto dessas pessoas, desses trabalhadores, né, e deixar os cofres públicos, né, a ver navios, porque é aquilo, quem gasta mais do que ganha, igual na nossa casa, né, o governo também passa por isso. Aí a gente pode ir pro buraco de uma vez, o navio pode afundar feio, tá? E não adianta também a gente tirar o imposto dos trabalhadores agora, que ganham até 5 mil reais, e começar a tributar as empresas, porque essas empresas podem vir a querer demitir trabalhadores para reduzir o custo. Então o governo ele tem que ser muito inteligente em baixar o seu custo, né, melhorar a máquina, melhorar a administração do dinheiro público para que isso possa ter um efeito positivo na economia, tá? Se tudo for feito de uma forma, né, bem pensada, com uma qualidade, pensando no Brasil, na economia e no trabalhador e no mais pobre, eu acho que é uma medida super bacana, tá bom? Mas quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo comigo o que você está pensando sobre isso. Bom, e aí você vai me perguntar, André, e nos investimentos, né? O que vai mudar para nós? Então o governo também, já pensando nessa questão que vai deixar de arrecadar e precisa arrecadar de alguma forma, o primeiro ponto a gente já falou, né? Tributação de altos rendimentos. Então, para quem ganha aí mais de 50 mil reais por mês, tá um acumulado aí de 600 mil reais no ano, vai começar a pagar aí dividendos sobre os seus rendimentos que até o momento eles conseguiam ficar isentos, tá? Bom, já para os fundos imobiliários, muitas pessoas preocupadas, será que os dividendos vão ser tributados? Não, os seus dividendos vão continuar caindo aí limpinho de imposto de renda. O que pode mudar é que os fundos, no caso, comecem a pagar imposto, tá? Que não pagavam antes sobre as suas receitas. Então imagine que o fundo HGLG11 tem lá a sua gestão, no caso ele recebe toda a receita dos aluguéis dos inquilinos e ele não tinha um imposto adicional. Pode ser que agora ele tenha um imposto adicional. Ah, André, como é que vai impactar nós cotistas? Pode acontecer do fundo ter que diminuir um pouco aí o pagamento de dividendos ou ele compense de outra forma, né? Se o cara paga 100 reais de aluguel, vai passar a pagar 110, né? No próximo contrato, pode ser que o fundo imobiliário tenha que aumentar o aluguel aí para o seu inquilino, tá? E aí a gente sabe que depois vai ter toda uma mudança também, né, nessas empresas, né? Pode ser que lá na ponta final tenha que demitir algumas pessoas para compensar, enfim. Mas até então, você que é cotista de fundo imobiliário, não tem grandes preocupações nesse momento. Mas é isso aí, meus amigos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Comenta aqui embaixo o que você achou dessas mudanças. Será que vai ajudar o brasileiro ou vai atrapalhar? Você é a favor ou contra? Comenta aqui embaixo comigo. Um grande abraço para você e até o próximo.